Bom dia a todos. Quem vos fala é Lípio Filho. Estamos iniciando mais uma aula de contabilidade pública, nosso encontro semanal, que hoje, nesta semana, excepcionalmente, nós estamos oferecendo duas aulas para você. Uma vez que nós repomos a aula da semana passada, na terça-feira, em que nós falamos sobre inscrição, contabilização de restos a pagar processado, e hoje nós estamos complementando, é importante dizer, para você se orientar, complementando o módulo 1 com a sétima aula, uma vez que nós havíamos dado apenas ou até a aula 6. Então são 7 aulas que compõem o módulo 1. Hoje nós estamos complementando e nós já havíamos avançado no módulo 2 para mostrar como é a contabilização dos restos a pagar processados e não processados. Então, na próxima semana, a gente vai nos ver e falaremos sobre a terceira aula, que eu vou mostrar para você como que se contabiliza a movimentação do crédito orçamentário de uma unidade orçamentária para outra unidade orçamentária. Esse tema é muito importante, por quê? Porque ele vai nos dar uma noção de como que é feito, por exemplo, a contabilização de um convênio, dos recursos que movimentam um convênio de uma entidade para outra. Tá? Ou então, muitas vezes, as colaborações que existem entre os órgãos, entre as unidades orçamentárias no nível governamental. Então, já está convidado ou convidada a participar da nossa próxima aula. Eu não sei se você me assiste pela primeira vez, eu não sei se você já me assistiu uma outra oportunidade, ou se assistiu a todas as aulas, não sei exatamente, mas o importante é que você está aqui comigo e, para situá-lo no contexto das aulas, essas aulas são compostas por 30 aulas, separadas em 5 módulos. Nós, como eu disse, finalizamos o módulo 1, já começamos a apresentar o módulo 2 e assim nós vamos prosseguir até o módulo 5. Essas aulas, eu estou alocando elas no site. Aqui no vídeo aparece um QR Code do site das aulas, onde você pode consultar todas as aulas, todos os materiais que eu fiz carinhosamente para você. Então você pode baixar o material, assiste a aula e faça o exercício aula. Esse material ele foi desenhado para que você fixe o exercício reproduzindo aí com você o que eu faço aqui no estúdio, tá bom? Além disso, existe também o QR Code no material da aula de hoje, que está aí também no vídeo aparecendo para você. Se você então dirigir a câmera do seu celular para esse QR Code, você então acessa esse material, baixa o material quantas vezes você quiser, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência e como eu sempre faço, eu quero agradecer aos parceiros que me apoiam nesse projeto, desse pequeno, grande projeto que se chama ou que tem por objetivo apresentar a contabilidade pública para quem dela deseja ganhar mais conhecimento. Primeiramente, o meu amigo aqui do Fato Amazônico, o Elcimar Freitas, de onde nós estamos gerando as imagens. Também agradeço ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Dr. André Caria. Agradeço à presidente da Audicom, a nossa Associação dos Ministros e Conselheiros Substitutos do Brasil, do qual eu faço parte, a presidente Milene Cunha, e também ao Cátedra de Brasília, na pessoa do professor André Luiz, que também reproduz essas aulas para as suas turmas lá em Brasília. O que eu tinha para vocês, então o papo de hoje é um papo diferente, pessoal. Nós vamos falar sobre contabilização da despesa orçamentária em liquidação. Então, se você percorrer aí o YouTube, se você percorrer aí as redes sociais, você vai encontrar poucos poucas aulas, poucas abordagens sobre esse tema, né? Despesa orçamentária em liquidação. Não é um tema muito explorado e por isso eu escolhi esse tema
para me apresentar ou apresentá-lo a você. Além disso, eu estou dando essa aula hoje após uma trajetória, uma sequência de aulas em que nós visualizamos, nós aprendemos como é que se fixa, empenha, liquida e paga a despesa orçamentária no setor público. Essa despesa em liquidação, ela é uma consequência desse processo. Por isso que eu estou deixando para abordá-la, ou deixei para abordá-la no final das aulas. Porque nós já tivemos uma trajetória e essa aula de hoje ela vai mostrar que essa trajetória, em determinadas situações, realiza uma curva, uma mudança de rumo, né, em direção ao estágio do pagamento da despesa. Isso vai ficar muito claro para você hoje e preste muita atenção porque, como eu disse, é um assunto pouco abordado aí nas redes sociais, pouca gente trata desse tema e eu, na aula de hoje, a minha finalidade será ajudá-lo a entender como é que essa mecânica da despesa em liquidação funciona. Lembrando que essa despesa é uma despesa, essa classificação de despesa, ela nasceu com a nova contabilidade pública e essa nova contabilidade pública, que hoje já se encontra já consolidada no Brasil, ela decorreu da adaptação da contabilidade pública no Brasil em relação às normas internacionais de contabilidade pública lá do IFAC, do Instituto Internacional de Contadores. Tá? Então, em síntese, basicamente é isso. Tá? Então vamos para a aula de hoje, me acompanha aí no telão. Eu não tenho hoje uma dica para você sobre livros, mas eu tenho onde você pode encontrar o tema de hoje. Então você vai lá no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, eu estou fazendo diferente hoje, 11ª edição, saiu no final de dezembro de 2024 e ele está em vigência para 2025. Na página, se você ver aqui no canto, na página 532, aqui ó, canto inferior direito, você vai ter acesso ao tema da aula de hoje, que é o crédito empenhado em liquidação. Tá? Então, a partir daí, o manual te dá detalhes sobre a característica desse crédito empenhado e é sobre essas características que nós vamos falar agora, que eu vou conversar com você na aula de hoje. Então, baixa aí o manual, tá? E a título de complementação da aula, dá uma lida nesse conteúdo que você vai ficar craque nesse tema, tá bom? Vamos lá. Bem, aula exercício 7, módulo 1, contabilizando a despesa orçamentária em liquidação. Só para a gente relembrar aqui o passado, nas 6 aulas que eu dei para você, eu percorri essa trajetória que eu estou mostrando aqui para vocês no telão, tá? Então nós falamos sobre o crédito inicial, depois nós fomos para a despesa empenhada, ou tecnicamente conhecida como crédito empenhado a liquidar, né? Depois disso, nós fomos para o estágio da despesa liquidada, ou conhecida tecnicamente como crédito empenhado liquidado a pagar, essa conta aqui. E por fim, nós chegamos até o pagamento da despesa, que é conhecido na contabilidade pública como crédito empenhado liquidado pago. Tá? Então veja, se você não assistiu essas aulas, quando você for assistir, você vai entender exatamente essa configuração e de onde vieram esses valores. Muito bem. Qual é a novidade da aula de hoje? É que eu vou ter um razonete, uma nova conta chamada
crédito empenhado em liquidação. Essa é a novidade da aula de hoje, tá? Como é que ela nasce? Qual é a origem dela? Eu vou mostrar para você agora. Bem, vamos reproduzir o que nós dissemos anteriormente. Inicialmente, quando saiu a lei orçamentária anual, ou quando sai publicada a lei orçamentária anual, eu faço esse lançamento, né? Esse lançamento nós fizemos na primeira aula. Eu debito dotação inicial e credito crédito disponível. Então, com o crédito disponível, o órgão público possui uma linha de crédito, digamos assim, que eu chamei na época de cartão de crédito, para fazer a associação ao cartão de crédito convencional, para então gastar, né? Então, saiu publicada a lei, ele já tem crédito disponível para gastar. Muito bem. Quando ele começa o processo de gasto, ele então começa a empenhar. Então, ele tira um valor dessa conta e transfere esse valor para essa conta aqui, crédito empenhado, ou crédito empenhado a liquidar. Veja que aqui, se essa conta, se essa operação, melhor dizendo, gerar um crédito empenhado em liquidação, nesse momento, o próprio sistema vai dar baixa na despesa empenhada e vai trazê-la para o crédito empenhado em liquidação. Essa é a novidade dessa modalidade de despesa, né? É um ajuste contábil que é feito simultaneamente ao empenho da despesa, tá? Por que isso acontece? Por causa de uma coisa chamada fato gerador e também porque a contabilidade pública, como eu disse no início da aula, no Brasil, se adequou à configuração da contabilidade pública no resto do mundo. Então é por isso que acontece esse ajuste. E aí você vai entender direitinho qual o desfecho disso. Então, voltando aqui no telão, eu vou prosseguir, então, na trajetória. Veja que o saldo dessa conta retorna para a trajetória original, crédito empenhado liquidado a pagar, ou despesa liquidada. Então, ele retorna, né? Veja que ele saiu da trajetória, depois ele retorna para a trajetória de origem, tá? E posteriormente, então, ele alcança o estágio final, representado aí pela despesa paga, ou crédito empenhado liquidado pago, tá? Então, entenderam aí essa alteração no rumo dos registros contábeis, não é isso? Entenderam? Tranquilo, tá? Bem, por que isso acontece, né? Por que isso ocorre? Por que é necessário fazer esse ajuste? Então vamos lá, é isso que eu vou falar com vocês ou para vocês agora. Bem, existe um conceito em contabilidade pública chamado resultado financeiro, tá? A equação desse resultado financeiro está aí no telão. Ativo financeiro menos passivo financeiro. Esse conceito, ele decorreu da configuração do balanço patrimonial apresentado na Lei 4.320/64. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre ele rapidamente. Essa configuração teve que ser adaptada às normas internacionais de contabilidade. E aí houve uma alteração. Foi criada uma outra configuração de balanço patrimonial, que eu vou mostrar daqui a pouco para você, mas se permaneceu utilizando essa configuração antiga. Por quê? Porque a 4.320, enquanto lei do direito financeiro no Brasil, exige o balanço patrimonial no formato posto por ela. Então não tinha como se abandonar o formato antigo, porque se iria esbarrar numa lei complementar no Brasil, tá? Muito bem, então, voltando aqui, né, ao telão. Então nós temos, por esse balanço patrimonial, essa equação. Vamos lá. A partir dessa equação, pessoal, eu tenho três resultados possíveis, tá?
ativo financeiro menos passivo financeiro. Nesse parágrafo primeiro aqui que eu estou apresentando para vocês, do artigo 43 da 4.320, ele trata das fontes para atender os créditos adicionais. Então significa que o resultado financeiro ele tem a ver com créditos adicionais? Sim, exatamente isso que você está ouvindo, tá? Crédito, superávit financeiro, ou resultado financeiro, ou déficit financeiro tem a ver com créditos adicionais. E aqui o que é que diz o parágrafo 1º do artigo 43 da 4.320? Veja, consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Detalhe, tá? Esse circunflexo aí no deste é a linguagem antiga, que eu peguei da 4.320, quando na época a língua portuguesa se expressava com algumas determinadas acentuações, né? Então por isso que ele aparece aí, eu printei e ele aparece aí. Então nós temos aí o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. É um nome feio, né? É um verdadeiro palavrão isso aí, né? Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Vou voltar aqui com você. Então vamos lá. Ativo financeiro menos passivo financeiro, que nós temos lá no balanço patrimonial, nos moldes da 4.320. Então, o superávit financeiro, gente, é quando o ativo, deixa eu mudar a sua cor aqui, o ativo financeiro é maior, olha a anotação matemática aqui, tá? Do que o passivo financeiro. Então, você tem o superávit financeiro, tá? Vou explicar para você isso melhor. Vamos lá. Entende-se por superávit financeiro, veja que a própria lei já dá o conceito que eu acabei de passar para você no parágrafo 2º, a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. É o que eu fiz ainda há pouco para você, tá? Conjugando-se ainda o saldo dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, tá? Esqueçam essa última parte aqui, tá? Concentre-se na primeira parte. Diferença positiva. Deixa eu mudar aqui, tá? Diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Estou grifando aqui para você. Tudo bem? Vamos mais adiante. Presta atenção agora. Essa era a configuração do balanço patrimonial à época da 4.320. Claro que ela continua em vigor, todos nós sabemos, porém convivendo com normas internacionais, né? Que nós trouxemos aí do IFAC, tá? A Federação Internacional de Contadores. Muito bem. Federação Internacional de Contabilidade. Vamos lá. Então nós tínhamos aí ativo financeiro, passivo financeiro, ativo permanente, passivo permanente, saldo patrimonial e o lucro, o resultado real, né? Essa era a configuração do balanço patrimonial sob a ética, sob o ponto de vista da 4.320, tá? Então, ela configurava o balanço patrimonial nesse tema. Na verdade, ele continua ainda sendo apresentado nos balanços públicos, só que a configuração nova acabou tomando o espaço dele. Então, vamos lá. Por essa configuração que eu tenho aqui com vocês, o saldo do ativo financeiro é 1.000 e o saldo do passivo financeiro é 0. Então, aqui eu tenho o superávit financeiro, um resultado financeiro que aponta para um resultado positivo. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho saldo para abrir créditos adicionais. Eu tenho fonte de recurso, tá? O que acontece? Me coloca aqui na tela, Jaqueline, por favor. O que acontece, pessoal? Ao longo do ano, imagine que uma entidade pública esteja arrecadando recursos, né? Ela arrecada recurso o ano todinho. Então está entrando recurso em caixa. Nesse mesmo tempo, ocorre a assunção de obrigação decorrente da realização das despesas. Então você tem de um lado a entrada de recurso e você tem de outro lado a assunção de obrigações. Tudo bem? Qual é o próximo passo? Pagar essas obrigações. Na medida que
essa entidade pública vai pagando essas obrigações, o saldo das obrigações, evidentemente, vão caindo, mas também as disponibilidades de caixa vão sendo reduzidas na mesma proporção, ok? Imagine então que termina o ano acaba, 31 de dezembro. Esse processo de entrada e pagamento de redução de saldos, tanto do ativo financeiro quanto do passivo financeiro, ele se estabiliza. Então, em 31 de dezembro, eu posso ter uma configuração em que existem obrigações que precisam ser pagas, mas existem recursos superiores a essas obrigações que vão financiar essas obrigações, porém, existe uma parcela desses recursos que estão livres, né? Que é o caso que eu coloquei ainda há pouco aqui para você no telão, tá? Que eu tenho um ativo financeiro de 1.000 e um passivo financeiro de 0. Claro que aqui eu estou exagerando. Essa situação de ausência de passivo, de obrigações, não existe na prática, tá? Todas as entidades governamentais possuem obrigações a pagar e sempre elas vão existir. Isso faz parte do dia a dia da administração. Mas eu estou, pedagogicamente, mostrando para você uma situação que é muito explícita, que fica muito evidente aí o superávit financeiro. Então, na verdade, o superávit financeiro, gente, é quando há sobra de recurso no ano anterior e essa sobra de recurso pode financiar a abertura de créditos adicionais no ano subsequente. Por isso é chamado de superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior. É aquele palavrão que eu falei ainda há pouco para você, imposto aí, trazido pela Lei 4.320/64. Tá? Entenderam aí, então, essa fonte de recurso? Tá? São sobras do exercício anterior que vão ser incorporadas ao próximo orçamento, desde que aberto créditos adicionais com esse recurso. Tudo bem? É aí que nasce o superávit financeiro. Vamos prosseguir aqui então no telão. Tá? Então nós temos essa configuração. O que pode acontecer também é que os recursos arrecadados, a sobra de recursos arrecadados em 31 de dezembro, comparativamente com os valores representados pelas obrigações, vão se equivaler. Então, de um lado eu tenho um ativo financeiro de 1.000 e de outro lado eu tenho um passivo financeiro de 1.000. Consequentemente, eu não vou ter saldo de recurso nesse estado patrimonial, nessa equação financeira. Vai ser 0. Então, eu não posso recorrer a essa fonte de recurso, tá bom? A outra situação é essa aqui, ó, em que eu termino o ano com 1.000 e tenho 1.500 de obrigações. Nesse caso, eu também não tenho recurso sobrando, muito pelo contrário. Eu tenho um passivo a descoberto, um passivo sem lastro financeiro, no valor de 500. Né? Então, na verdade, eu tenho um déficit financeiro. Tá? Então, diante desse quadro aqui, ou nesse quadro aqui, eu não tenho como retirar recursos para financiar créditos adicionais no próximo exercício. Tá? Então, eu tenho essas 3 situações aqui. Essas situações permanecem até hoje, pessoal. Tá? É preciso haver sempre o cálculo desses recursos para que o gestor público possa identificar a ocorrência ou não do superávit financeiro. E em razão dessa circunstância é que se criou o Instituto da Despesa em Liquidação, né? Como então uma resultante desse processo, uma tentativa de conciliar a antiga configuração do balanço patrimonial com a nova configuração que eu vou apresentar daqui a pouco para você, né? Que nós já temos aí ativo circulante substituindo o ativo financeiro, passivo circulante substituindo o passivo financeiro e assim sucessivamente, tá? Então, basicamente é isso. Voltando aqui para o telão, nós temos então como é que era o passado, né? Esse passado aí é uma outra informação que impactou e gerou a despesa em liquidação. Como é que era esse passado, né? Então vamos lá. Olha só o nosso balanço aí,
com as mesmas contas, de forma bem simplificada. Então, eu estou comprando o veículo por 10.000 unidades monetárias e a minha configuração é essa. Eu tenho 1.000 em caixa, o saldo total do ativo é 1.000, o saldo total do passivo é 1.000, o meu saldo patrimonial é 1.000, né? Ativo menos passivo, que é 0, 1.000. Então eu tenho uma situação positiva aí, tá? Então esse órgão público vai comprar um veículo. Como é que era no passado? Preste atenção nisso agora, tá? Digamos que em janeiro de um determinado ano, lá atrás, fosse emitido um empenho para esse veículo no valor de 10.000 unidades monetárias. Veja que quando foi emitido esse empenho, nada aconteceu no nosso balanço patrimonial. Nenhuma variação patrimonial aconteceu. Nenhuma conta foi movimentada, tá? Vamos prosseguir. Quando chegou março, esse órgão público recebeu o veículo no valor de 10.000 unidades monetárias também, né? E aí veja que nada aconteceu. E aqui que está o problema, né? Veja que ele recebeu o veículo já se encontra no ativo permanente. Como ele atestou e recebeu o veículo, fisicamente, na verdade, eu já tenho uma obrigação patrimonial. Então, eu já tenho, ou era para ter, uma conta chamada fornecedores, no valor de 10.000. Só que em março eu não tenho essa informação no meu balanço patrimonial, nos moldes antigos da 4320. Essa era uma prática corriqueira no Brasil, né? Nós ainda não tínhamos nos alinhado às normas internacionais de contabilidade pública no mundo, tá? Então nós tínhamos um buraco, né? Uma lacuna no ativo permanente, no passivo permanente e no passivo financeiro. Isso era um problema, porque quando eu gerava o balanço patrimonial no mês de março, esse bem que já estava na posse, na tutela da administração pública, não era representado na contabilidade pública. Então, gerencialmente, isso não era bem visto. Isso conviveu conosco durante vários anos. Então, prosseguindo, tá? Quando em junho, veja, o empenho ocorreu em janeiro. O veículo foi recebido em março. Em junho do mesmo ano, ele foi liquidado, ou seja, o processo do estágio da despesa se aperfeiçoou na liquidação. Ela evoluiu até a liquidação. Nesse momento, então, que o veículo aparece na minha contabilidade pública, no meu balanço patrimonial. Então, veja que ele passou março, abril, maio e foi aparecer em junho. Então, na verdade, a função da contabilidade de apresentar as informações de acordo com as variações com que ocorrem no mundo real, estava meio lá, meio cá, né? Não estava legal. Então, esse foi um processo que coexistiu conosco durante vários anos, pessoal. Então, esse problema precisava ser resolvido. Então, vamos lá. E aqui, na aula 5, se você não assistiu essa aula, volte lá. Só para ilustrar, tá? Eu falei sobre a contabilização da liquidação da despesa. Veja que aqui eu tenho a fase material. Ó. Essa fase material era simplesmente ignorada no processo de contabilização passado. Tá? A incorporação do bem ocorria somente na fase do ateste da nota fiscal. Então, na verdade, a contabilidade pública ela ficava defasada em relação ao que acontecia no mundo real, no mundo dos fatos. E por isso ela não representava da forma adequada essa realidade no balanço patrimonial. Tá? Então, o que mudou no presente, né? Com a chegada das normas internacionais e a adaptação dessas normas à nossa realidade? Você vai ver agora
o que foi que mudou. Tá, primeiro, a configuração do balanço patrimonial passou a ser diferente. Nós temos aqui o ativo circulante, passivo circulante, passivo não circulante, ativo não circulante, patrimônio líquido e superávit. Veja que a nomenclatura mudou. Essa nomenclatura já era utilizada pela contabilidade empresarial. A LIP, então, significa que a contabilidade pública se adequou à contabilidade patrimonial? Não, não é isso. Tá? Na verdade, a ciência da contabilidade, a ciência contábil, ela já expressava o valor, a configuração do balanço patrimonial nesses termos. Então, na verdade, quando a contabilidade empresarial representa o balanço patrimonial com essa configuração, ela, na verdade, está atendendo a uma demanda da ciência contábil. A raiz é a ciência, tá? Então, para a ciência, essa configuração aqui é a mais adequada para representar o patrimônio contábil, tá? Com a chegada das normas internacionais, pessoal, o balanço patrimonial teve, então, que se adequar à ciência contábil, ao que ela tinha de melhor no mundo. E, por isso, ela, então, retornou às origens. Ela passou a representar o balanço patrimonial com essa configuração, com esses títulos, com esses conteúdos. Tá? Da mesma forma que já fazia a contabilidade empresarial. Então, a primeira grande mudança foi essa. Tá? Então, nós tivemos aí um empenho no mês de janeiro, retornando aqui ao exemplo anterior. Depois disso, nós, então, recebemos esse veículo no mês de março. Veja que esse veículo passa a ser representado no balanço patrimonial, tá? Diferentemente do que aconteceu no passado, que eu tinha uma lacuna. Agora veja um detalhe, tá? Fornecedores, eu coloquei a letra P aqui. Essa letra P está no PCASP, daqui a pouco eu vou mostrar para você, significa permanente. Então, com as novas normas, essas contas, elas passaram a ser classificadas em atributos. Com a letra P, atributos, contas permanentes, e com a letra F, contas financeiras, tanto do ativo quanto do passivo. Por quê? Porque agora, em razão da necessidade de contabilizar situações que fogem, que estão além do processo orçamentário, da execução orçamentária, eu preciso diferenciar essas contas, justamente para que eu não possa, para que eu não erre no meu cálculo. Tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco para você como é que fica isso. Tá? Então, funciona assim. Então, pela nova contabilidade pública, eu já registro no mês de março essa situação. Eu não espero a despesa ser liquidada para representá-la, né? Não espero, enquanto que no passado eu aguardava ela ser liquidada para representar no meu balanço patrimonial. E veja que quando eu faço essa liquidação, há uma alteração aqui no passivo circulante. Veja que o valor que estava representado na letra P, permanente, ele passa a ser representado numa conta de título similar, é uma outra conta, mas com a letra F. Então, essa conta aqui, ela vai orientar o cálculo do superávit financeiro, né? Aí fica fácil, né? Eu tenho a conta caixa aqui, que é F também, e aí, nesse caso, eu vou fazer o comparativo se eu tenho ou não saldo para financiar crédito adicionais, né? Então, essa foi a mudança. Em síntese, essa foi a mudança. Na verdade, foi uma baita de uma mudança, tá? Uma mudança brutal, ok? Vamos prosseguir aqui. Lá no PCASP, nós temos um conceito chamado indicador de superávit financeiro. Eu estou mostrando aqui para você, essa coluna aqui, ó. Indicador de superávit financeiro. Deixa eu só voltar aqui. Esse indicador é que vai marcar algumas contas com a letra F. Deixa eu só mudar aqui. Com a letra F ou com a letra P, ó. Então, lá já existe essa classificação e os sistemas contábeis,
eles têm que se orientar por essa classificação. Vai decorrer, dentre outras situações, do que eu acabei de mostrar para você. Muito bem. Então vamos lá, gente. Olha só o resumo aqui, tá? Fato gerador. Quando o fato gerador ocorre depois do empenho e antes da liquidação, depois do empenho e antes da liquidação, volta lá naquela fase material, quando a administração pública recebe o produto, antes do ateste, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, então, que fazer esse lançamento. Ó. Eu tiro de crédito disponível, trago para crédito empenhado a liquidar e no momento da ocorrência do fato gerador, quando eu recebo o produto, que é pós-empenho, eu então faço esse lançamento. Eu retiro da conta crédito empenhado a liquidar, um débito aqui, ó, e trago para a conta crédito empenhado a liquidação. Por que eu faço o lançamento? Agora vocês vão entender. Jaqueline, me coloca aqui na tela, por favor. Então, olha só. A conta crédito empenhado a liquidar, ela, nessa equação para cálculo do superávit financeiro, ela integra esse cálculo. O que ela vai pegar? As contas, letra F, do passivo financeiro, tá? E vai somar com o saldo da conta crédito empenhado a liquidar. Se eu permanecer com esse valor no crédito empenhado a liquidar, eu vou somar, eu vou ter um passivo em duplicidade. Por quê? Porque ele já foi registrado em termos patrimoniais. Veja que quando eu recebi o veículo, eu marquei o passivo circulante com a letra P, fornecedores. Mostrei ainda há pouco para você, né? Se eu não tirar da conta crédito empenhado a liquidar, esse valor vai ser somado com o saldo dela, que é o valor do veículo. Então, na verdade, eu vou multiplicar por 2 o valor do passivo circulante. Ao invés de ser registrado apenas um valor, 10 mil, eu vou registrar 20 mil. Um valor que já está no balanço, com a letra P, 10 mil, e outro valor que vem do saldo da conta crédito empenhado a liquidar, 10 mil. Então, para evitar essa duplicação, é que então eu retiro da conta crédito empenhado a liquidar e trago para a conta crédito empenhado em liquidação. É só para fugir da equação. E aí, quando o sistema vai buscar o saldo da conta, não ocorre. Né? Eu resolvo esse problema, o saldo é zero em relação a esse item patrimonial. Tá? E eu fico apenas com saldo de 10 mil. Aí eu represento financeiramente o que já está patrimonialmente representado no balanço patrimonial. Acho que deu para entender, né? É uma equação que existe por trás do sistema. Tá? Então, por isso que eu faço essa mudança de trajetória. Voltando aqui no telão comigo. Bem, no momento da liquidação, veja que eu recebi o bem, vou para o ateste. Esse momento da liquidação é o ateste, né? Fase do ateste. Bem, aí eu tiro de crédito empenhado em liquidação para crédito empenhado liquidado a pagar. Significa que eu assumo a dívida perante o meu fornecedor. E a próxima etapa é só realizar o pagamento, né? Eu tiro de crédito empenhado liquidado a pagar para crédito empenhado liquidado pago, conforme nós vimos em aulas anteriores. Bacana? Então vamos lá. Essa é a primeira situação em que eu tenho que trazer para a conta crédito empenhado em liquidação. Então, quando o fato gerador ocorre após o empenho e antes da liquidação, não esqueça aqui, ó. Mas eu tenho uma segunda situação aqui, um segundo aspecto, tá? Uma outra particularidade. Quando o fato gerador ocorre antes do empenho ou no momento do empenho. Antes do empenho ou no momento do empenho. Alípio, quais são essas situações? Vou dar um exemplo para você, tá? Em muitas situações, a administração pública ela tem que registrar um passivo sem ter orçamento. Por exemplo, precatórios. Tá? Os precatórios chegam no ano anterior, né? Tem uma parte deles que chega no ano anterior, mas é para ser pago no ano seguinte. Então, eu tenho o ano 1 e o ano 2,
esse precatório vai entrar no orçamento do ano 2, tá? Mas existe ou é encaminhada a ordem judicial no ano 1. Quando essa ordem judicial chega até o órgão público, ele então vai ter que registrar esse precatório. Ele vai registrar com a letra P de permanente, lá no passivo circulante, né? Ou não circulante, dependendo aí das circunstâncias, de curto ou de longo prazo, tá? Muito bem, esse é um caso em que o fato gerador ocorre antes do empenho. Muito bem, nessa hipótese, no momento do empenho, o que acontece? Eu já faço o seguinte, ó. Quando sai a lei orçamentária, eu vou debitar crédito disponível, empenho à despesa e, simultaneamente, eu vou trazer esse crédito empenhado a liquidar para crédito empenhado em liquidação, tá? Nesse momento. Tá? E aí, no momento posterior, na liquidação, propriamente dita, eu tenho então o mesmo lançamento que eu fiz na tela anterior. Eu retiro de crédito empenhado em liquidação para crédito empenhado liquidado a pagar. Tá? Então é esse procedimento que eu faço para tratar o crédito empenhado em liquidação na hipótese em que o fato gerador acontece antes do empenho e eu preciso registrar essa despesa enquanto obrigação no meu balanço patrimonial com a letra o quê? P de permanente, ok? Quando depois então eu retomo a trajetória em que eu retiro de empenhos em liquidação para empenhos liquidados a pagar, essa letra P se transforma em letra F lá no passivo circulante ou passivo não circulante, dependendo aí das circunstâncias. Acho que deu para entender bacana, né? É isso aí. E aqui, para a gente finalizar, tá? Para a gente entender, então, um resumo aqui da aula de hoje, tá? Essa despesa em liquidação, eu preciso ter duas etapas, levar em consideração duas etapas. A etapa do empenho e a etapa da liquidação, conforme você está vendo aí no quadro, tá? O que acontece? Se o fato gerador ocorrer antes do empenho, né, eu vou ter que trabalhar a conta crédito empenhado em liquidação da forma que eu mostrei ainda há pouco para você. Tudo bem? Se por acaso o fato gerador da despesa ocorrer após o empenho, mas antes da liquidação, isso acontece muito no setor público em razão da convergência da contabilidade pública no Brasil para as normas ou em relação às normas internacionais de contabilidade, eu também vou trabalhar a conta crédito empenhado em liquidação, tá? Pode acontecer também em que o fato gerador ocorra exatamente no momento da liquidação. Ou seja, o produto é entregue, esse produto, no mesmo instante, ele vai ser analisado para verificar se ele está em conformidade qualitativa e quantitativamente com o que a administração pública solicitou do seu fornecedor e, na sequência, ele vai ser atestado, vai ser reconhecido. Se houver, então, a fase material, a fase cognitiva e a fase do ateste no mesmo instante, no mesmo momento, simultaneamente, então eu não vou ter crédito empenhado em liquidação. Tá? Eu já registro diretamente na letra F, lá no meu balanço patrimonial. Tá? Nas duas situações anteriores, eu tenho que passar para as contas letra P, permanente. Tá? Então, essencialmente, é isso que eu tinha para você sobre despesas em liquidação no setor público. Tá? Então, ao finalizar a aula de hoje, como eu sempre faço um convite para você então visitar o meu canal no YouTube. Aí está o QR Code que você pode então dirigir a câmera do seu celular
Lá tem um conteúdo bacana, várias aulas, inclusive tem uma playlist que eu fiz para essas aulas, chama Contabilidade Pública na Prática. Então, se você perdeu alguma aula dessa, não quer visitar o site, vá diretamente ao meu canal e consulte essas aulas, tá? Pode assistir quantas vezes você quiser. Também eu apresento aí o QR Code, que vai te levar para o meu Instagram, que lá também faço algumas publicações e que você pode me acompanhar por lá, tá bom? Então, fechando aqui, eu agradeço a todos por estarem comigo nessa aula de hoje. Perdoe aqui os contratempos, tá? A aula é sempre assim, né? Você prepara, mas surge uma ideia, surge outra. Você, no momento que está apresentando, altera aquilo que foi escrito ou pensado. Isso é natural, tá? O mais importante é que estou aqui com vocês, né? Estou gostando muito de dar aula aqui pela internet. Espero que a recíproca seja verdadeira, que você possa aprender mais sobre contabilidade pública comigo. E já digo para você que esse projeto ele vai se ampliar para outras áreas do conhecimento. Contabilidade básica, contabilidade geral, contabilidade introdutória. Se você não conhece nada de contabilidade, eu vou separar umas aulas que eu vou te dar dicas importantes sobre contabilidade, tá? Qualquer que seja a sua área. Você vai ter uma noção muito clara de como é que funciona a contabilidade. Débito, crédito, ativos, passivos, lançamentos, balanços e por aí vai, tá? Mais para frente a gente vai bater um papo sobre isso aí, tá bom? Então, desejo a todos um ótimo dia. Para quem é de fora de Manaus, já um bom almoço, né? Daqui a pouco está chegando o almoço por aí. Até a nossa próxima aula e já te convido a participar do nosso encontro semanal. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.